indecisão. Os pensamentos de Denji lhe levam para várias alternativas. Escolher entre a vida comum e a adrenalina de ser um herói. Ser apenas um cara comum com uma vida estática ao lado de sua família ou perder tudo isso em troco de ser o herói Chainsaw Man, com fama, prazer e ego supridos. Uma decisão que corrói a alma, agonizante como um fogo incandescente. Uma escolha muito difícil. Quando não se pode ser quem é de verdade, porque o peso do mundo está em suas costas e lhe suprimiram os desejos e as suas vontades. E aí galera do canal do Mano Joe, como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem. E hoje para mais um capítulo de Chainsaw Man, o capítulo 141, onde tivemos a grande indecisão de Denji, porque ele não sabe que caminho percorrer e como aquilo corrói a sua alma a ponto dele não saber se está feliz, se é feliz, ou se está triste, ou se está infeliz. Todas essas escolhas são difíceis dentro da sua mente, porque é como se ele tivesse que escolher quem ele deve ser, quando ele é duas coisas em um só. Assim como todos nós, e vocês também que estão assistindo o vídeo, são pessoas diferentes em ambientes diferentes, mas que continuam sendo a mesma coisa. Só que imaginem uma situação onde você não pode ser você mesmo, porque senão você perderá algumas coisas que você tem. E principalmente, se você perder, você ficará sozinho novamente. É uma escolha muito difícil que o Denji tem a tomar, e as pessoas ao seu redor estão apenas colocando ele em uma cadeia, em uma prisão, onde ele não pode se libertar. E é sobre tudo isso que nós vamos comentar aqui nesse vídeo, por isso eu já agradeço a todos que vão deixar aquele famoso like, e para todos que estão compartilhando, comentando e se inscrevendo. Muito obrigado a todos que acompanham Chainsaw Man comigo, e espero que vocês continuem comigo até o final desse vídeo, beleza? Então, vamos direto para esse capítulo, porque ele foi bem curtinho, mas bem reflexivo. Seguinte pessoal, logo no começo do nosso capítulo, o Denji está fazendo compras ali com a Nayuta, comprando algumas coisas para eles comerem em casa, enquanto eles vão comer um pão de curry, o pão de curry do Chainsaw Man. Mas um bom detalhe disso tudo é que quando o Denji vê ali a marca do Chainsaw Man, ele se vê naquele momento, ele se vê e ele olha e ele até fica feliz num primeiro momento, mas está com desconto, 50% de desconto. E o que o pessoal da igreja do Chainsaw Man e outros ali dentro daquela sociedade têm feito são atitudes que diminuem quem o Denji é de verdade. Não à toa, na simbologia do Fujimoto, ele utiliza aquele desconto para mostrar para o Denji que ele perdeu valor durante esse tempo. Outra pessoa hoje ocupa o seu lugar e aquela perda de valor a partir do alimento e também nas cenas que tem a seguir vão mostrar pra gente que o Denji ele perde aos poucos seu próprio sentimento de alegria com a adrenalina ao ser o Chainsaw Man. É como se em alguns lugares, em alguns momentos, o Denji pudesse ser ele mesmo correndo como um louco, sendo completamente livre. Então cortam as asas dele e simplesmente não o deixam mais voar. Porque é isso que todos estão fazendo, é só ver nas cenas a seguir, quando eles estão passeando, tem alguns cartazes ali da igreja do Chainsaw Man recrutando as pessoas, e enquanto eles estão andando na rua, a Nayuta segurando ali também na mãozinha do Denji, no braço do Denji, aparece um demônio. No que aparece um demônio, o Denji já está pronto ali para puxar a cordinha, para se transformar em Chainsaw Man, não só pela fama, mas como também pela adrenalina, pelo sentimento de ser o Chainsaw Man. Aquilo lhe traz alegria, porque faz parte dele, faz parte de quem ele é. Desde a primeira vez que ele se transformou, ele sempre foi aquele mesmo ser, mas agora ele está proibido de fazer isso. E é então que aparecem alguns alunos, provavelmente da igreja do Chainsaw Man, e começam a enfrentar aquele demônio, derrotam aquele demônio, e mais uma vez o Denji abaixa sua cabeça na forma de demonstrar a sua tristeza ao não poder mais se transformar em Chainsaw Man, senão ele perderá o que ele tem ao seu lado. É uma escolha
escolha um tanto quanto difícil quando ele tem que escolher entre a sua família e as coisas que lhe são preciosas hoje com as coisas que ele também pode ter para si mesmo. É como se o Chainsaw Man fosse o próprio ego do Denji e a família dele fossem as coisas que ele tem, as coisas preciosas. E conforme foi mostrado na luta contra a queda, nós podemos perceber que o Denji, ele sente falta da Power, do Aki e das pessoas que se foram. Por isso, ele não quer perder novamente o que ele tem hoje de mais precioso, porque o Chainsaw Man não vale a pena por isso, mas ao mesmo tempo também vale a pena porque não deixa de ser uma parte dele. E a Nayuta percebeu isso quando ele mais uma vez se abaixa, os seus ombros ficam na direção ali do seu corpo diretamente curvado, mostrando o desânimo, porque é isso que acontece quando a gente fica desanimado. Quando a gente está animado ou quando a gente quer se impor para algo, nós levantamos nossos ombros, levantamos a nossa cabeça, deixamos ela reta, mas quando desanimamos, simplesmente a gente abaixa e olha normalmente para o chão como se estivéssemos na pior. Até porque estamos na pior quando fazemos isso. E bom, eles vão ali comendo seus pãezinhos e tudo, o Denji vai comendo junto com os cachorros e tal, eles assistem TV, ele dá banho nos cachorros e depois eles vão dormir, vivendo ali uma vida comum, sem ser o Chainsaw Man. Só que ele não consegue dormir, e nisso ele acaba acordando e a Nayuta pergunta se ele não tá conseguindo dormir, ele diz que sim, e aí então ele faz um breve questionamento. O que vai ser de mim? O que vai acontecer comigo depois de tudo isso? E ele faz principalmente essa pergunta porque ele encara ali as escolhas que ele tem. Ele olha para Nayuta, para os cachorros, para as pessoas que são-lhe importantes e então também olha para a placa de Chainsaw Man. Nesse momento ele fica pensando naquela escolha. Será que eu permaneço com a família ou eu perco tudo isso e viro Chainsaw Man? Será que virar o Chainsaw Man vale a pena? Será que ficar desse lado vale a pena ou será que manter desse lado vale a pena? O que eu devo escolher, já que eu não posso escolher ser as duas coisas? É como se o Denji ele não pudesse ser um pintor e ao mesmo tempo um cara que trabalha como um assalariado comum. Ele não pode ser as duas coisas. Ele apenas está podendo ser uma por conta das pessoas que estão lhe privando das suas próprias vontades. E por isso, quando ele olha para essas duas coisas, a Nayuta faz essa pergunta para ele pergunta para ela o que vai ser dele de agora em diante, assim que ele se formar ele vai arrumar um emprego, vai ter uma vida comum, será que ele vai ser mais feliz do que ele é agora? Será que ele vai ter algum tipo de felicidade a mais além do que ele tem agora? E aí é um texto muito sensível ali do Fujimoto, porque a Nayuta pergunta, você é infeliz? E ele não sabe responder essa pergunta. Por quê? Porque ele é feliz e ao mesmo tempo é infeliz. E como a pessoa pode ser essas duas coisas ao mesmo tempo? Bom, basicamente ela pode ser feliz por algumas coisas que ela tem ou por quem ela é naqueles momentos e pode ser infeliz em outras áreas. E é isso que acontece ali com o Denji e por isso que ele fala que não sabe. É claro que ele está sendo infeliz, mas não completamente, porque ele ainda tem coisas importantes, ele ainda tem alguém com quem ele tem apego e apoio. E quem são essas pessoas? Bom, a Nayuta, seus cachorros, o Miauzinho, a sua casa, a sua vida comum. Percebendo que o Denji não está muito legal, a Nayuta, mesmo dormindo, mesmo com os olhos ali sempre fechados, ela fala que sempre vai ficar com o Denji. E mostrando ali, subindo as mãos como forma de mostrar assim, pode vir aqui, pode vir me dar um abraço, porque assim como o Pochita também queria dar um abraço no Denji, queria ser abraçado por alguém, queria ter o carinho de alguém, da mesma forma hoje o Denji precisa desse carinho. E a pessoa que está ali para oferecer esse carinho é a Nayuta. E por isso ela diz para ele que desse jeito ele vai ser feliz, não é? E com ela ao lado dele, ele vai ser feliz de fato. O Denji, ao olhar para aquilo, ele simplesmente vê ali que a escolha da sua família era a melhor para aquela ocasião, abraça a Nayuta e eles vão dormir. E ali mostra uma certa indecisão, uma coisa que está agonizando dentro do Denji. Porque embora ele possa parecer para muitos um personagem muito burro, um personagem muito idiota, um personagem que só liga para coisas sexuais e tudo mais, o Denji ele é uma pessoa comum. Assim como uma pessoa comum sente prazer em algumas coisas, ou sente vontade de fazer algumas coisas, ou então é gado muitas vezes das mulheres e tal, isso é o mais natural possível de qualquer tipo de ser humano. Qualquer um de nós tem isso dentro de nós. E o importante aqui do Denji é mostrar a indecisão de não poder ser quem ele é e de que escolha ele vai fazer. Se ele se transforma em Chainsaw Man, ele lasca tudo. Se ele só fica com a família, ele também lasca consigo
mesmo. Então ele quer ter as duas coisas, como ele mostrou para o Yoshida. Não foi só porque ele é uma criança ali em crescimento, em processo de amadurecimento, mas porque ele quer escolher ser quem ele é, ele quer ser livre de verdade. Só que aquela sociedade o oprime cada vez mais a ponto dele não ter escolha de ser isso ou aquilo. Ele só pode ser uma coisa só e não as duas ao mesmo tempo. E eu confesso para vocês que a parte da Nayuta me deixou muito tocado, porque eu acho que foi bem importante o que ela disse para ele e o que ela demonstrou, porque ali ela mostrou que o carinho que ele precisava para aquele momento estava ali ao lado dele. Então os cachorros dele, aquela vida comum, a própria Nayuta, aquilo lhe traria aquela felicidade momentânea, mas ainda suas vontades e os seus prazeres precisam ser suprimidos. Ele precisa conquistar essas coisas, ele precisa receber essa recompensa. E é aí que talvez depois, mais pra frente, entre Mitaka Asa e outras pessoas que se importam de verdade com ele, que estejam ao lado dele, assim como o Aki e também a própria Power, mas pessoas que não o privem de ser quem ele é de verdade, que deixem ele ser o Chainsaw Man. Embora, se por algum acaso o grande mal é o Chainsaw Man, aí seria um problema, porque ele seria um caos para todo aquele mundo. Mas, segundo o que é dito pela Fami, ele não deve ser. E se ele não é, ele deveria ser livre para viver o que ele quer viver. E é uma decisão meio difícil, né? Porque tem várias indecisões que a gente tem no meio da nossa vida. Eu mesmo tenho as minhas e tal. Tenho várias que eu poderia aqui compartilhar com vocês. Uma delas é largar o meu emprego atual, como eu já disse para vocês em algumas vezes, e seguir numa área mais criativa, mais artística e tudo. Mas bate o medo, bate a insegurança. Se eu escolher tal coisa, será que eu perco tal coisa? Então a gente que fica naquele perde-ganha, mas a vida é um eterno perde-ganha, é um eterno azar e sorte. Muitas vezes a gente pode olhar uma situação como um azar, mas também traz uma sorte através daquilo, você aprende com tudo que acontece na vida. Então as escolhas da gente são coisas que só cabem simplesmente a gente, só nós saberemos qual será o nosso destino a partir do momento que nós tomamos as nossas próprias decisões. E o Denji se encontra nesse momento dessa forma, agonizando ali dentro do seu ser, porque ele está triste, ele está infeliz em uma parte, mas está feliz também em outra. Ele não quer perder aquilo que ele tem, mas ele também quer ganhar aquilo que ele merece, que é ser quem ele é, que é ser livre, ser o próprio Chainsaw Man. Essa decisão complicada talvez será tomada nos próximos capítulos, eu acredito que muita coisa ainda vai acontecer, e aí nós trocamos de cena. Eu gostaria de saber qual foi a reflexão que vocês tiveram a partir desse momento do Denji, porque agora nós vamos para uma conversa ali dos demônios das armas. E eles estão conversando, dizendo que os fiéis da igreja do Chainsaw Man vão ter culto e graças a isso eles não vão aparecer se algum demônio vier causar o caos, porque o culto é muito mais importante do que necessariamente os demônios destruindo tudo. Graças a isso eles têm um plano, porque eles mesmos, demônios das armas, vão sair matando pessoas da segurança pública e pessoas civis, cidadãos comuns. E aí então esse é o plano deles para que o Chainsaw Man acabe surgindo, porque o seu senso de justiça não deixará que essas pessoas passem perrengue. E aí que vai o detalhe. Então a Fami realmente não deve ter se unido à segurança pública, eles devem ter ali ideia do que cada um tá fazendo, mas eles não concordam, visto que aquele pessoal quer matar o pessoal da segurança pública e até mesmo os cidadãos comuns, simplesmente para trazer o Chainsaw Man. E por que eles querem trazer o Chainsaw Man? Bom, isso a gente não fica sabendo, mas provavelmente eles querem trazer o Chainsaw Man à tona para trazer o Chainsaw Man preto, para que ele apareça, a Fami conclua ali os seus objetivos e aí sim eles consigam tomar Pochita ali do Denji por completo e o Denji passe a ser, talvez, quem sabe, apenas uma pessoa comum ou morra de verdade, porque o objetivo deles nesse tempo todo é sempre Pochita, o próprio Chainsaw Man real, aquele que é o herói do inferno. Agora, com qual objetivo? Eu não sei, mas provavelmente é para usar ele para criar um novo mundo, pelo menos é isso que eu suponho, visto as palavras do Balen e as outras pessoas que estavam ali comendo. Um detalhe é que uma dessas meninas já apareceu na parte 1, como eu disse para vocês, o outro rapaz era um de óculos, de cabelo meio loirinho,
caminho, e nós temos o Baleem e também o Sugou. O Sugou fica curioso para saber os planos, mas aí a menina fala para ele que ele não tem que saber porque são coisas desnecessárias, então eles estão seguindo alguma ordem, assim como o próprio presidente da associação do Chainsaw Man, né, o presidente da igreja do Chainsaw Man, que é aquele aluno que eu esqueci o nome. Bom, eles só estão seguindo diretrizes, e eu acredito que a Fami, ela está na cabeça de tudo junto com alguma outra pessoa. Talvez o próprio demônio da justiça, não à toa, foi falado nesse capítulo mais uma vez sobre senso de justiça. Só que o Sugou, ele quer pensar por si mesmo, até porque ele é um humano. Só que eles não são simples humanos. Eles são humanos, são armas, mas também são demônios. E sabe o que os três têm em comum? Não é o modo de falar ali os seus nomes, o modo de pronunciar e tudo mais. Mas sim que todos eles nasceram para matar humanos. E se eles nasceram para isso, não importa o quanto eles matem no dia de amanhã, que é quando vai acontecer o plano deles, porque Deus no final irá perdoá-los. E é aí que vai o ponto. Deus talvez seja o demônio da justiça, que permite com que eles façam isso porque isso é a justiça, entre aspas. Então tem bastante coisa curiosa aqui que a gente pode pegar ali nos mínimos detalhes, e mais uma vez nos mostra que os próprios humanos foram feitos para matar os próprios humanos, que os próprios humanos matam as outras pessoas. Não importa se você é um demônio, se você é uma arma, se você é um humano. Tudo serve para matar os próprios humanos. Então, as guerras, as coisas como essa sempre acontecem, sendo um demônio, sendo um humano ou não. O verdadeiro demônio, quem é? Não existe. Simplesmente todos somos, todos temos os nossos defeitos, e o ser humano simplesmente sempre procura o mal. Por conta disso, eles estão sempre fazendo algo que é inerente à sua própria natureza. Bom, é pelo menos isso que eu pensei aqui nesse capítulo, dessa parte do Baleem falando. É bem interessante de ver esse negócio desse Deus, assim. Eu não acho que é um Deus de verdade, mas sim o demônio da justiça funcionando como Deus que pode perdoá-los, até porque é a partir da justiça, é a partir de um juiz que julga ali, diz se você é inocente ou não. Então, graças a isso, esse pessoal que está contra a segurança pública, que está fazendo um monte de cagadas, pelo menos é o que a gente imagina, estão fazendo o correto, vamos dizer assim. É como se você, por exemplo, matasse uma pessoa que matou alguém, por exemplo. Então você matou aquela pessoa, então você fez a justiça tecnicamente. Ela tirou uma vida, agora ela perde a vida dela porque ela tirou a vida de alguém. Então sua vida também é tomada. Basicamente é como se fosse isso, entre aspas. Como se a segurança pública tomasse algumas coisas para ela, tivesse ali corrupção, e graças a isso eles merecem o troco, eles merecem a maldade contra eles mesmos por serem maus de fato. Então é uma questão bem reflexiva, dá para pensar um monte de coisa. Gostaria de saber o comentário de vocês, e o Mano Joe aqui está vazando. Aguardo o próximo capítulo junto com vocês porque promete ser muito sanguinário. E eu não acho que o Denji ainda vai se transformar. Talvez o Yoshida, junto com Kobeni ou outras pessoas, apareçam para lutar contra esses demônios das armas. Pode até mesmo ser que alguns desses demônios das armas estejam na segurança pública hoje e lutem contra esses outros. Talvez Kobeni, entre outros que acabaram aparecendo. Lembrando que foram 7 num total. Então, Quanxi pode estar ali ao lado da segurança pública. Bom, a gente não sabe, né? De toda forma, tem 4 ali unidos com a igreja do Chainsaw Man, e agora a gente aguarda só a aparição de mais 3. Bom, Mano Joe tá vazando, até um próximo vídeo, um beijo no coração, fui, valeu!